Graça e paz. Tudo bem com vocês, irmãos? Quem já sentiu Jesus hoje? Quem já pode ter convicção de dizer assim: Jesus já me tocou hoje? Às vezes a gente ouve dizer que nós temos que vir para cá enfesados. E nós não damos importância para isso. Mas nós precisamos entender que o culto começa desde de manhã, quando eu acordo. Passo meu dia todinho criando expectativas no meu coração para vir para esse lugar à noite. E quando eu adentro este lugar, a presença de Deus tem que ser sentida por mim. Porque se você não sente a presença de Deus, eu sinto em te dizer: Deus não deixou de estar aqui. Algo em mim precisa ser sintonizado na frequência do céu, para que eu possa sentir a presença de Deus. Então, se você até aqui esteve disperso e não prestou atenção em Deus falando com você, se liga agora. Diz para o teu irmão aí, mesmo distante, se liga agora. Porque na presença de Deus ninguém vai embora de mão vazia. Ninguém sai da presença de Deus de mão vazia. E eu sei que Deus, Ele marcou um encontro comigo e com você nessa noite. E eu não quero sair daqui com a minha mão vazia. Porque eu sei que Deus tem uma bandeja de prata linda nas mãos dEle, preparada para me ofertar, me entregar aquilo que Ele preparou para mim nessa noite. Para você também. Então esteja com as suas mãos bem abertas, o teu coração atento, porque Deus não vai deixar você sair daqui de mão vazia. Só sai vazio quem quer. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, verso 10 ao 17. Lucas, capítulo 13, verso 10. Acharam? Amém? Amém? Acompanhe a leitura. Diz assim no verso 10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que deve trabalhar. Vinde, pois, nestes dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não despende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu sei, Deus, que o Senhor já se faz presente neste lugar.
Eu sei, Pai, tenho ciência de que o Senhor preparou esta noite, Pai, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja movimentação, Pai, do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus, Pai, nesta hora, Pai, que eu possa diminuir e que o Senhor possa crescer e crescer, Senhor, e fazer, Pai, de acordo com a vontade do Teu coração, que os corações neste lugar estejam quebrantados, Pai, eu repreendo nesta hora todo impedimento, tudo que Satanás tem tramado, Senhor, para que o Teu filho, para que a Tua filha não ouça a Tua palavra. Nós declaramos agora que este lugar é Teu, Senhor. Nós declaramos este lugar, Pai, como um terreno Teu, Senhor, e Pai, parte do que tem o inimigo sobre nós, seja repreendido nesta hora, em todo impedimento, em toda dificuldade, Senhor. Aquele que estava disperso estará ligado, e os corações estarão quebrantados na Tua presença, e os ouvidos abertos, meu Pai, para que a Tua palavra penetre, Senhor, o mais íntimo ser. Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Queridos, nós estamos falando aí sobre os milagres de Jesus. Os milagres de Jesus. E todas as vezes que eu vou ler acerca da palavra que eu tenho que ministrar, eu fico me perguntando qual o melhor milagre, qual o melhor, qual o maior, qual o mais bonito. E será que a gente tem condições de classificar dessa maneira? Sabendo que Jesus é um só, sabendo que Jesus opera do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Tudo que Jesus faz é bom, tudo que Jesus faz é bom, tudo que Jesus faz é bom. Não existe milagre maior nem menor, não existe possibilidade maior nem melhor, porque tudo que Jesus faz é bom. Nós estamos nessa palavra falando acerca de uma mulher. A palavra vem dizendo aqui no verso 10, Jesus ensinava nos sábados. No sábado. Se você ler um pouquinho para trás, lá no capítulo 4, Lucas já vem falando que Jesus no sábado ensinava, para desespero dos hipócritas. Jesus fazia no sábado o que os hipócritas diziam que não era para ser feito. Acompanha comigo a leitura. 18 anos uma mulher era sobrecarregada de uma enfermidade. 18 anos. E eu queria que você, no seu pensamento, tentasse imaginar a vida dessa mulher. A Bíblia diz que ela andava encurvada, ela só conseguia olhar para baixo. E de maneira nenhuma ela podia se endireitar. Quando a Bíblia diz que de maneira nenhuma ela podia se endireitar, eu consigo compreender que tudo que ela podia ter feito para essa situação ser resolvida, talvez ela já tivesse feito. Talvez ela já tivesse procurado os médicos. Talvez ela já tivesse feito tudo que a amiga mais íntima disse. Talvez ela tivesse praticado todas as coisas que as pessoas ensinam. Porque nós somos assim. Quando nós temos um amigo doente, um parente com um problema, nós sempre temos uma receitinha para dar, é ou não é? Então, eu acredito que quando a Bíblia diz que de maneira nenhuma ela podia endireitar-se, eu acredito que ela fez tudo o que era capaz de fazer para aquela situação ser resolvida. Mas a Bíblia diz que ela andava encurvada e que de maneira nenhuma ela podia se endireitar. Eu queria que você prestasse atenção e tentasse imaginar como é alguém andar encurvado, não por um dia, não por uma semana, mas por 18 anos. 18 anos vivendo uma condição em que provavelmente ela era discriminada, provavelmente ela era maltratada, provavelmente ela era deixada de lado, muito provavelmente ela era colocada de lado nos lugares onde ela ia, porque muitas vezes as pessoas que não são perfeitas como nós, as pessoas têm uma tendência a rejeitar. Então, o quanto de rejeição aquela mulher talvez já não viesse sofrendo por 18 anos. Mas apesar das limitações, apesar das dificuldades, eu consigo imaginar aquela mulher caminhando na rua e ela provavelmente só conseguia olhar para o chão. E ela só conseguia olhar para os pés de quem passava por ela, porque ela não conseguia sequer olhar no rosto das pessoas. Ela não conseguia se levantar para que ela conseguisse olhar
como nós olhamos de igual para igual, de olho no olho. A Bíblia vem nos relatando que ainda assim, com todo o sofrimento, porque eu acredito que ela sofria, com todo o sofrimento, com toda a limitação, com todas as suas dificuldades, com todas as suas rejeições, a palavra diz que aquela mulher foi para o templo ouvir a palavra do Senhor. Então, apesar das dificuldades, apesar das limitações, apesar de todos os problemas, aquela mulher foi para onde ela deveria ir, para o templo ouvir a palavra de Deus. Nós, muitas vezes, por causa de uma simples dor de cabeça, nós deixamos de lado aquele que pode curar essa dor de cabeça. Não só a dor daquele momento, mas a causa dessa dor de cabeça. Nós, muitas vezes, por causa de um aborrecimento, nós deixamos de vir para a igreja e deixamos de acreditar que aquele que está ali no alto, olhando para mim e para você, é capaz de resolver esse aborrecimento. Todas as nossas dores, todos os nossos poréns que nós colocamos diante de Deus, nós deixamos muitas vezes o próprio Deus de lado, porque nós deixamos de acreditar que Ele é capaz de resolver qualquer situação. E aquela mulher, diante da limitação dela, diante da luta que ela passava, diante de todos os problemas que ela porventura deveria enfrentar, ela vai para o templo ouvir a palavra de Deus. Só que o templo naquele tempo não era como nós. Nós chegamos aqui, nós temos total liberdade de sentar onde nós queremos. Às vezes pessoas como eu têm a sua cadeirinha cativa e gosta só daquele lugarzinho. Se alguém sentar antes de mim, eu já nem sento, porque eu não vou me sentir à vontade em outro lugar. Alguns são assim. Mas nós temos a liberdade de sentar onde nós queremos. Naquela época, aquelas mulheres, elas tinham que ficar um pouquinho mais afastadas. Elas não tinham liberdade de sentar onde elas queriam. Então imagina aquela mulher que, além de ser mulher, ela tinha essa deformidade. E como eu disse, provavelmente discriminada, provavelmente deixada de lado, provavelmente rejeitada. Eu imagino que ela tenha se sentado na última fila, justamente para não incomodar mais ninguém, justamente para não perturbar mais ninguém, justamente para que ninguém se incomodasse de novo com a presença dela. E às vezes nós fazemos isso, nós queremos nos esconder, como se o problema fôssemos nós. Às vezes nós queremos estar lá atrás para que ninguém nos veja, como se o problema fôssemos nós. E a Bíblia diz que aquela mulher senta lá e ela fica ouvindo Jesus falar. E ela fica ouvindo Jesus ensinar. E aí, um pouquinho mais adiante, a gente para fazer uma outra reflexão. A Bíblia está dizendo que ela andava nessa condição, que ela tinha uma enfermidade, mas a Bíblia diz que essa enfermidade era espiritual. Se a gente for conversar com o pessoal da ciência, se a gente for conversar com médicos, os médicos já admitem que muitas doenças no nosso corpo físico têm fundo emocional. Eu não sei o que provocou a doença daquela mulher, eu não sei o que trouxe aquela mulher naquela condição. Talvez ela fosse uma pessoa magoada. Talvez ela fosse uma pessoa rancorosa. Talvez ela fosse uma pessoa egoísta. Talvez ela fosse uma mulher soberba. E todas essas situações traz sobre o nosso corpo físico enfermidades. Por isso que muitas vezes nós estamos doentes. Nós vamos ao médico, nós fazemos exames, nós tomamos remédio e nós não ficamos curados. E o médico olha para nós e diz: olha, seus exames estão ok, você não tem nada, mas você tem vontade de brigar com o médico. Mas do mesmo jeito que ele diz que é espiritual, ele também diz que ele é quem pode resolver. Ele é quem pode te dar o remédio que vai te curar dessa situação. O médico tem o limite, Deus é ilimitado. O médico, ele estuda e ele vai até um ponto. Deus Todo-Poderoso, conhecedor de toda a ciência, Ele não precisa estudar, Ele já é o próprio estudo, Ele já é o próprio resultado. Então aquela mulher, sentada lá atrás, e Jesus aqui à frente ensinando. E aí vem a parte que eu mais amei nesse texto.
no verso 12, diz assim: e Jesus, vendo-a, Jesus, vendo-a, Jesus, vendo-a. Quantas pessoas haviam naquele lugar? Nós não sabemos, a Bíblia não descreve. Mas Jesus, em algum momento, Jesus olhou para onde aquela mulher estava e Jesus a viu. Nós sentimos Jesus, nós sentimos a presença de Jesus, mas Jesus viu aquela mulher. E eu ouso dizer que talvez tenha sido olho no olho, não, porque aquela mulher estava encurvada, mas o coração dela deve ter sentido os olhos de Jesus sobre ela. Nessa noite, Jesus está aqui, olhando para você, olhando para você, olhando para você, e Jesus está te vendo. Porque muitas vezes, queridos, nós viemos a esse lugar, nós esquecemos do principal, que é Jesus. Nós estamos atentos aos louvores, nós estamos atentos a quem está aqui, nós estamos atentos a quem está ali fora, nós nos preocupamos em saber se o pastor veio, se ele não veio, quem está ali, quem está lá, quem fez o quê, e esquecemos do principal, Jesus. Jesus era o próprio Jesus que estava lá ensinando, e foi o próprio Jesus que olhou para aquela mulher, e ele não só olhou, ele tirou ela daquela condição de lá de trás, naquela condição, digamos, inferior, escondidinha lá atrás, distante das pessoas que provavelmente a discriminavam, distante provavelmente das pessoas que deixavam ela de lado, e Jesus faz o quê? Diz: ei, vem aqui à frente. Com isso, Jesus fez o quê? Olha, vocês podem desprezar, vocês podem não fazer que ela exista, vocês podem até ignorá-la, mas eu, nessa noite, o Senhor Jesus, eu estou vendo, e eu quero que ela venha aqui, para que vocês vejam que eu não faço acepção de pessoas, vocês podem fazer, eu não faço. Eu quero que ela venha aqui à frente, para que diante dos olhos incrédulos, e num dia de sábado, ela seja curada, e que a vida dela seja marcada, não só para ela, mas todos vocês que estão olhando. Porque Jesus poderia, com uma palavra, determinar a cura dela lá no cantinho dela, e talvez ela saísse de fininho pelos fundos e talvez ninguém visse. Mas Jesus, queridos, ele faz de forma diferente de nós. Nós muitas vezes queremos nos esconder, nós muitas vezes queremos ficar escondidos, achando que os olhos de Deus não podem nos ver. Mas os olhos de Deus estão em todo lugar, até onde eu acho que Ele não está. E Jesus, naquele momento, Ele chama a mulher à frente, e a palavra diz que Ele não põe a mão nela de imediato. No verso 13, Ele diz, no 12 ainda, Ele diz assim: vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. Você está livre da enfermidade, você está livre da perseguição do maligno, você está livre da rejeição, você está livre do preconceito, você está livre de tudo que impediu que você fosse chamada de mulher muitas vezes. E no 13, aí sim, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou. E aí então vem o que eu também acho muito bonito. Aquela mulher, em nenhum momento aqui a Bíblia transcorreu se ela falou, se ela gritou, como o cego Bartimeu, que gritava querendo chamar a atenção de Jesus. Aquela mulher, Jesus a chama à frente de todo mundo, Jesus diz que ela estava curada, e aí então Jesus coloca as mãos sobre ela, e aí diz que ela imediatamente se endireitou, e aí ela abriu a boca e dava glória a Deus. E aí então ela se manifestou, e aí então ela adorou, e aí então ela agradeceu. Porque às vezes nós viemos assim, a gente entra encurvado, arrebentado, machucado, magoado, destruído, arrependido de não ter resolvido de um jeito ou de outro. A gente senta lá quietinho, como se eu estou aqui, olha, só por estar, porque se dependesse de mim eu nem tinha vindo hoje. Mas aí Jesus olha para você, olho no olho, e diz: vem cá,
Vem cá, porque seu rim aqui hoje não é em vão. Seu rim aqui hoje, a presença de Jesus, queridos, não pode ser em vão. Por isso que quando nós chegamos à sinagoga, a nossa igreja hoje, nós temos que ter expectativas. Porque Jesus, Ele está pronto para nos abençoar, para nos curar, para nos libertar, para nos deixar livres. Mas nós, muitas vezes, não queremos ser achados. E eu imagino Jesus procurando os olhos de um e de outro, e nós desviando o olhar para que Jesus não nos encontre no olho. Muitas vezes nós estamos tão conformados em andar encurvados diante de tantas lutas, tantas perseguições, que a gente começa a adquirir o processo de dizer, eu tenho, sabe aquela pessoa que está doente e diz assim, a minha diabetes não me deixa fazer tal coisa, a minha pressão alta me impede de fazer, já tomou posse. A doença já virou propriedade, já é algo de estimação. E a pessoa serve a Jesus há 18, há 20, há 30 anos, e ela não crê que Jesus pode curá-la. E ela se conforma. Situações de dentro de casa, de famílias destruídas, de relacionamentos ruins, que a gente vem para a casa de Deus, Jesus está aqui, com a mão estendida, dizendo, ei, vem aqui, porque hoje eu separei, hoje é o dia que eu quero te curar, hoje é o dia que eu quero resolver, hoje é o dia que eu quero dar um basta nessa situação, mas você continua desviando o olhar, para que Jesus não olhe para você, achando que com isso você passa desapercebido, mas chegará o dia, assim como o dia determinado para essa mulher, que Jesus vai encontrar os teus olhos, e você não vai mais poder fugir dele. Porque onde Jesus chega, Jesus transforma. Onde Jesus chega, a mudança. Onde Jesus chega, o que era não pode permanecer. Onde Jesus chega, tem que haver transformação. Porque a palavra do Senhor diz assim, olha, venha, presta atenção. Quando Jesus falou para aquela mulher, venha até aqui, ela veio como ela estava, mas ela não permaneceu assim, porque o Senhor a curou. Então quando nós dissemos, olha, quando você vem ao Senhor, venha como estás, mas tenha ciência, você não vai continuar do jeito que você é, porque há poder em Jesus para transformar, para modificar. O que era ruim deixou de ser. A palavra diz lá, quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem traía não traz mais, quem fazia falcatrua não faz mais. Porque na presença do Senhor, quando Ele nos acha, querido, Ele vem com a mão dEle e endireita. Ele endireita, assim como Ele endireitou a coluna daquela mulher, Ele nos endireita. Ele endireita o nosso caráter, Ele endireita o nosso modo de falar, Ele endireita o nosso modo de pensar, Ele endireita o nosso caráter. Muitas vezes nós vimos uma situação e nós queremos partir para a briga, mas quando nós somos tocados olho a olho em Jesus, ai nós, queridos, o que há nele, espírito de mansidão. E quando nós temos espírito de mansidão, nós não temos lugar para guerra, nós não temos lugar para batalhas. As nossas batalhas são no céu e não na terra. Quando Jesus colocou a mão sobre aquela mulher se endireitou e automaticamente ela começou a dar glórias a Deus. Eu com os meus olhos espirituais, eu consigo ver aquela mulher se levantando e talvez ela tenha pulado de alegria, glorificando o nome do Senhor, porque por 18 anos ela foi rechaçada, por 18 anos discriminada, por 18 anos não sendo valorizada, mas veio aquele que a chamou à frente, que está diante, acompanha comigo aí, o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, não disse para Jesus, eu creio que ele não ousou desafiar Jesus, ele disse então para aqueles que ele achava que ele podia manipular. O inimigo das nossas almas, queridos, ele sabe com quem ele pode. Ele sabe sobre quem ele exerce poder. Se você é um homem, uma mulher de Deus, firmada no Senhor, não tem demônio que fale no teu ouvido e você não perceba que é o próprio demônio.
Aquele chefe de sinagoga, indignado, ele disse para a multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nestes dias para serdes curados, e não no sábado. Ou seja, ele tentou manipular aquelas pessoas para que elas desistissem do sábado, para que elas não prestassem atenção no sábado. Só que aquele sábado era o dia de quinta-feira, era o dia de sexta, era o dia de quarta, era o dia de quinta. É o dia que o Senhor determina que vai te curar, é o dia que o Senhor determina que vai operar um milagre na tua vida. Jesus, na simplicidade dele, disse assim: hipócritas, a cada um de vós não despende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber. Então eles tinham o hábito de não trabalhar no sábado, não se fazia nada a partir das 18 horas da sexta-feira até as 18 do sábado. Existe uma igreja que ainda cultua essa prática. E eles tinham por esse hábito não fazer nada no sábado. Mas Jesus, vendo que eles estavam fazendo com que a multidão de repente acreditasse que Jesus é que estava errado, Jesus os chama de hipócrita e diz: espera aí, vocês não se dão o trabalho de tirar o seu boi e o seu jumento e levar a tomar água? Por que então, no dia de sábado, esta filha de Abraão, mulher de promessa, mulher debaixo de uma promessa, por que ela não deveria ser curada no dia de hoje? Sabe o que as pessoas tentam fazer? Colocar na sua cabeça que hoje você não precisa ir para a igreja. Imagina, vai perder seu tempo. Você já foi a semana passada, você já veio domingo, você já veio quinta, você vem vindo há tanto tempo e não aconteceu nada até aqui. Nossa, você está na igreja há tanto tempo e Deus ainda não mudou essa situação? Olha, você está há anos na igreja e até hoje você vive desse jeito? Olha, Jesus quer olhar nos teus olhos. E é no dia de hoje, é no dia de agora, é nesse momento. Nós não podemos dar ouvidos aos hipócritas que tiram de nós o prazer de ouvir a voz de Deus, que muitas vezes tiram de nós o prazer de estar na sinagoga, na casa de Deus, na igreja. Nós não podemos dar razão ao hipócrita que muitas vezes é tão religioso, que de tão religioso esquece que Jesus não é religião. Hipócritas, porque eu não haveria de curar esta mulher no dia de hoje, esta filha de Abraão. Hoje é o dia que, se você veio para cá só porque você está acostumado a vir, ainda dá tempo de você despertar. Se você veio para cá só porque você está habituado todas as quintas-feiras sair da sua casa, porque de repente se ficar lá não tem nada muito de bom para fazer, você vem para cá porque afinal você encontra seus amigos, encontra os irmãos, senta aí, ouve um pouquinho. Ei, talvez hoje seja o dia que Jesus quer olhar nos teus olhos. Talvez hoje seja o dia que Jesus quer olhar nos teus olhos e dizer: basta. Basta de sofrimento, basta de engano, porque aquela mulher, ela era sacrificada por Satanás, ela vivia debaixo de um tormento de Satanás, e a gente sabe que Satanás é o pai da mentira. Então, debaixo de que mentira você tem vivido até aqui? Debaixo de que tormenta você tem vivido até aqui? Se nós olharmos para nós, nós não estamos encurvados, nós estamos eretos, e às vezes bem eretos, né? Só que sobre nós existe um peso muitas vezes da culpa, talvez da rejeição, talvez o peso do pecado, talvez o peso de uma mentira que você tem contado para você mesmo e você tem acreditado nessa mentira até aqui. Essa é a noite em que Jesus diz para você: vem até aqui, vem até aqui, porque se até aqui você andou assim, hoje você não pode mais sair da presença de Deus do jeito que você entrou. Às vezes nós falamos isso aqui continuamente: olha, você não pode sair da igreja da maneira que você entrou, e você nem se atenta para o que Deus está querendo dizer.
E Deus está querendo dizer que, olha, na minha presença ninguém sai do jeito que entrou, porque se chegar perto de mim, eu vou transformar. Então deseje ser transformado por Jesus nessa noite. Nós precisamos desejar. Aquela mulher quietinha naquele cantinho dela, eu imagino que, embora caladinha, quietinha, quem sabe a oração dela não era: Jesus, olha para mim, Jesus, olha para mim, Jesus, olha para mim. E por 18 anos, quem sabe não conhece o clamor dela em silêncio. Porque às vezes nós chegamos na presença de Deus e nós só fazemos é chorar. O nosso eu grita dentro de nós, porque às vezes nós não conseguimos colocar em palavras. Mas esse Jesus é o mesmo Jesus que hoje aqui está. E é esse Jesus que olha para você hoje, e se você permitir ser olhado por Ele, hoje é o dia em que o Senhor vai te endireitar. Hoje é o dia que o Senhor vai dizer: basta, Satanás, até aqui você brincou. Satanás, até aqui você brincou com essa alma. A partir de hoje você não brinca mais. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Com coragem. Com coragem. Se você é aquele que está sentindo as suas costas pesadas, sabe aquela expressão, parece que tem um mundo nas minhas costas? Quem já se sentiu assim? Parece que eu carrego o mundo nas minhas costas. Jesus está olhando para você hoje. Jesus está olhando para você hoje. Hoje Jesus te viu. Hoje Ele está te vendo. Hoje não tem como você sair da presença dEle, ao menos que você queira. Se você preferir sair da presença dEle do jeito que entrou, é uma particularidade tua. Mas Jesus está aqui hoje. E Jesus está te chamando. Ei, você mulher, ei, você homem, ei, você meu servo, minha serva, você que tem se sentido assim, encurvado, pesado, carregando o mundo nas costas, esse é o momento em que Jesus te chama. Vem aqui à frente, porque enquanto a igreja estiver louvando a Deus, o Senhor vai mudar a situação. Vem aqui na frente, mas venha com coragem, venha com determinação, venha agradecendo a Deus, porque hoje Ele está dizendo: olha, lembra quando você entra aqui e acha que eu não estou te vendo? Hoje é o dia em que o Senhor está olhando nos teus olhos. Se você sabe que é com você, e eu sei que Jesus está falando com pessoas aqui. Existe em nós, Satanás usa de um artifício de tapar os nossos ouvidos, para que nós não ouçamos a palavra. E quando nós não ouvimos a palavra, nós temos dificuldade em assimilar e obedecer. E quando nós chamamos aqui à frente, porque nós sabemos que Deus está falando com pessoas, com os ouvidos fechados, você não tem atitude de vir aqui. Mas hoje é uma noite de coragem, para corajosos. Hoje é a noite que o Senhor diz assim: ó, não adianta você se esconder mais. Não adianta você achar que escondido aí atrás, eu não posso operar. Porque hoje é o dia em que o Senhor olha no teu olho e te chama aqui à frente. Enquanto os meninos estiverem louvando, os pastores vão ungir vocês e nós vamos orar. E você sair daqui, e você vai sair daqui endireitado, você vai sair daqui ereto, você vai sair daqui dando glórias ao Senhor, e você vai determinar que até aqui você andou encurvado, mas hoje é o dia que o Senhor trouxe você aqui, para que você fosse liberto desse peso, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós te damos honra, Senhor, e graça nesta hora. Nós colocamos, Senhor, estas vidas diante do teu altar, porque nós sabemos, Senhor, que até aqui, Pai, Satanás tem trago cativo, Satanás tem trago, Senhor, encurvado com o mundo, Senhor, nas costas. Pai, é o peso do pecado, é o peso da mentira, é o peso do engano, Senhor. Mas esta é a noite, Senhor, em que o Senhor vai libertar. Esta noite é a noite que o Senhor vai curar. Em nome do Senhor Jesus, Pai.
Pai. Em nome do Senhor Jesus, estas vidas, Senhor, não sairão daqui como entraram. Não sairão daqui como entraram, Senhor. Ah, Jesus, só tenha liberdade, Senhor. Trabalhe em favor desta igreja, trabalhe em favor deste povo, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus, em nome de Jesus.